Glória a Deus. Salve a amada igreja com a santa paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, meus irmãos, primeiramente por mais um dia de vida, a qual o Senhor tem nos proporcionado. Sou grato a Deus pela vida da minha família, vida da minha esposa, da minha filha. Sou grato a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos nesta manhã. Agradeço a Deus pelo convite do diácono Roberto, do meu amigo também, o diácono irmão Jetson. Agradeço pela confiança. Nesta manhã estamos aqui ministrando a palavra do Senhor. Vamos abrir no tema da campanha, Gênesis capítulo de número 22. Vou estar fazendo menção de alguns versículos a partir do verso de número 1. Livro de Gênesis capítulo de número 22, a partir do verso de número 1, que diz assim: E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e embardou-se seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços. Isaque, seu filho, cortou lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. E ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe, e disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Amém? Possa sentar, glorificando ao nosso Deus, que Ele é bom. Meus queridos, vemos aqui uma passagem bastante marcante, sem sombra de dúvida, uma das passagens mais conhecidas do Antigo Testamento, e não porque da Bíblia. Estamos falando aqui de um homem que traz logo mesmo o simbolismo do que é a fé. A Bíblia vai falar deste homem que é citado nas 3 religiões mais importantes da terra: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Religiões a quais acreditam apenas em um único Deus. E Abraão, sem sombra de dúvida, é o maior exemplo que podemos citar a respeito sobre a fé. Imagina comigo, o homem que nunca ouviu Deus, o homem que nunca sequer havia ouvido falar desse Deus. A Bíblia nos fala que ele ouve Deus o chamar, dizendo que ele iria ter uma promessa, e essa promessa não estava apenas para ele, mas também para as próximas gerações. A Bíblia nos ensina que Deus pede para que Abraão saia da sua terra, lá no Ur dos Caldeus, aonde Abraão já era um homem de vida bem estabilizada, um homem já próspero, só que um homem que acaba ouvindo a voz de um Deus que aparentemente para ele era desconhecido, mas ele acreditava que aquele Deus havia uma promessa sobre a vida dele. A Bíblia fala aqui então, meus irmãos, que Abraão tinha 75 anos, quando Deus havia feito uma promessa para ele. O que me chama muito a atenção é que quando a gente vai lendo do capítulo de número 12 até o verso de número 15, vemos grandes acontecimentos que se passam pela vida de Abraão. No capítulo 12 até o capítulo 15, a história vai dizer que se passam 11 anos de Abraão andando pelo deserto, à procura, crendo nesta promessa. O que me chama muito a atenção, meus queridos, é que quando eu me encontro nesse capítulo de número 15, eu vejo Abraão um pouco angustiado, um pouco desanimado. Por quê? Imagina comigo, ele está há 11 anos crendo que Deus vai realizar uma promessa sobre a vida dele. Só que aí estão se passando dias, estão se passando semanas, meses, anos.
aonde ele está sendo provado, aonde ele está passando por obstáculos, situações difíceis. É claro que a Bíblia, ela não menciona muitos fatos, até mesmo particulares, mas imagina comigo, você já é um homem de idade, e você ouve que Deus vai te conceder um filho, e você está abaixo de uma promessa. Você chega num determinado momento da sua vida que você já começa a duvidar desta promessa, porque Abraão, ele já está um pouco angustiado, entristecido. Pensa comigo, o homem que vê muitas coisas acontecer à sua volta e fica se perguntando: será que realmente Deus vai realizar isso na minha vida? Quantos aqui de nós, quando chega a determinado momento da nossa vida, quando Deus ele acaba realizando algo lá bem atrás, e você muitas vezes faz uma análise sobre a sua vida, você nesta manhã, muitos aqui eu olho, está debaixo de uma promessa, ou você está aqui por causa de uma promessa, ou até mesmo pessoas que estão nos assistindo, está debaixo de uma promessa, só que por uma certa situação da sua vida, você já não mais começou a acreditar nesta promessa, porque pensa comigo, acaba sendo normal do ser humano. Deus acaba dizendo: olha, eu vou realizar algo na sua vida, só que a gente acaba sendo provado, vem as humilhações, vem a vontade de desistir, e a gente acaba perguntando para Deus: Deus, será possível que o Senhor vai realizar isso na minha vida? Só que já nesta manhã, Deus já veio comigo, meu irmão, com uma autoridade para dizer para pessoas que estão aqui e estão nos ouvindo, a promessa que eu tenho para crentes nessa manhã é para dizer que ela ainda está de pé. Pode até mesmo você estar dizendo: mas estão se passando anos e nada na minha vida está acontecendo. Você pode estar saindo do seu lar, até mesmo preocupado com o dia de amanhã, e você olha: Deus, o Senhor fez uma realidade, o Senhor fez uma promessa para minha casa, dizendo: até quando isso vai realizar na minha vida? Só que Deus está dizendo essa manhã: acalma o teu coração, que nesta manhã vai ser dia de promessa para crentes neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que Abraão chega nesse estado porque ele está preocupado. E quantos aqui de nós chegamos nesse momento que queremos desistir? Foi falado nesta manhã, porque a promessa para nós vai se desgastando. Nós como seres humanos vai dizer: será que realmente Deus esqueceu de mim? Muitas vezes a gente olha pessoas aos nossos arredores, alguns sorrindo, alguns sendo prósperos. A gente muitas vezes vê tanta injustiça em nossa volta. A gente fala assim: Deus, eu tenho ido para a sua casa, eu tenho feito campanhas, eu tenho, Pai, sendo fiel a Ti, mas como pode pessoas em minha volta, até mesmo o ímpio, prosperar? Muitas vezes a gente chega num estado na nossa vida que a gente já não começa mais a acreditar em Deus. A gente até mesmo já não começa mais a acreditar na promessa, porque a gente olha para nós mesmos e a gente acha que a gente já não é mais capaz de receber aquilo que Deus havia prometido para a nossa vida. Só que aí, meus irmãos, quando chegamos no capítulo de número 18, a Bíblia vai dizer que Deus sabia justamente da situação, irmão Jetson, que Abraão estava passando. Ele sabia muito bem, porque Deus sabia que ele já era um homem de idade. E o nosso maior problema como ser humano é que quando a gente vai chegando a uma determinidade, muitas vezes na nossa vida, a gente já pensa: eu acho que eu não vou mais receber bênção, eu acho que esse negócio de servir a Deus já não é mais comigo. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o anjo aparece para Abraão e ele faz uma simples pergunta, que ele está querendo relembrar para crentes nesta manhã: haveria uma coisa difícil para o Senhor? Eu vou repetir de novo: haveria uma coisa difícil
para o Senhor, porque chegamos, meus irmãos, a um estado da nossa vida, que quando a gente completa 30 anos, 40 anos, 50 anos na nossa idade, a gente acha que Deus não vai mais realizar nada na nossa vida, mas quando Deus ministrava essa mensagem no meu coração, Ele colocou uma frase para dizer: eu sou um Deus que faço bênçãos ilimitadas. Sabe o que é isso? Não há idade para Deus abençoar. E hoje eu vim como profeta para dizer, principalmente para tu, irmão Jetson, pode até tu estar pensando que só porque tu está numa idade, você acha que Deus não é capaz de realizar ainda mais na sua vida. E Deus está dizendo para ti, homem, eu sou um Deus ilimitado. Pode até tu pensar, mas eu já estou numa idade onde eu não vou ver bênção na minha vida. E Ele está de Deus, pensa tu, homem, porque ainda você vai contemplar nos teus olhos o que eu vou fazer. E se prepare, pode até tu estar desacreditado, mas a promessa, ela ainda está de pé. E a pergunta que Deus faz para ti, homem: haveria uma coisa para tua vida que eu não posso resolver? Se prepare para o que eu vou realizar. Haveria uma coisa difícil para o Senhor? Haveria. Porque muitas vezes quando chegamos numa fase na nossa vida, a gente acaba desacreditando. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, foram 25 anos. 25 anos, você pode imaginar, para ele receber a promessa. Nós muitas vezes, como seres humanos, tentamos precipitar a promessa de Deus. Pensa comigo, até mesmo Sara, tua esposa, ela estava desacreditada, ao ponto de ela olhar para Abraão e dizer: o teu filho não vai vir, a tua promessa não vai nascer. Ao ponto, isso que acontece conosco, da gente querer antecipar aquilo que Deus prometeu para nossas vidas, ao ponto de nós, como ser humano, querer muitas vezes antecipar aquilo que Deus prometeu. A Bíblia fala, todos nós sabemos, que Abraão acaba tendo um filho de uma das suas concubinas. Por quê? Porque Sara já não está mais acreditando na promessa. Ela olha para si mesma e diz: como pode eu, uma mulher já de idade, como pode dentro de mim nascer um filho? Muitas vezes a gente olha para nós mesmos e por um certo momento da nossa vida, a gente se sente incapaz de nascer a promessa dentro de nós. E muitas vezes nós tomamos atitudes, porque bate a preocupação, bate o desespero. Quantos de nós aqui já tomamos atitudes precipitadas e Deus dizendo: não faça, porque eu vou realizar? Mas só que muitas vezes estamos tão machucados, estamos tão amargurados, ao ponto de dizer: mas Pai, eu estou sendo humilhado, eu estou sendo afrontado, ao ponto de você ver vidas zombarem da sua cara e dizer: cadê o Deus que você serve? Porque tem pessoas que sabem o que acontece na sua casa, tem pessoas que sabem o que você passa no seu trabalho, pessoas olham para os seus projetos, olham para a sua vida, tiram sal dizendo: cadê o seu Deus? E muitas vezes fazemos isso, tomamos atitudes, porque não aguentamos o sofrimento. E muitas vezes o que mais dói é o tempo para nós, porque o tempo nos machuca. E muitas vezes eu olho para pessoas aqui, e pessoas que estão nos seus lares andam preocupados. Sabe por quê? Porque o tempo tem te machucado, e você pergunta a Deus: até quando isso vai realizar? Até isso que quando vai acontecer? Mas já nesta manhã eu já vim como profeta para dizer: a promessa, ela nunca tem data de validade, porque eu ainda vou realizar. Louvado seja o nome do Senhor.
Acalma o coração. Tem pessoas que estão preocupadas com o dia de amanhã. Pessoas que estão abaixo de uma promessa. Só que aí a Bíblia vai dizer que depois Deus acabou concedendo Isaac, foi uma alegria. Só que quantos aqui de nós, quando a gente chega a um determinado momento da nossa vida, quando somos abençoados, quando Deus ele acaba vendo o nosso choro e acaba justamente nos abençoando com aquilo que Ele havia prometido, quantos de nós viramos as costas por um certo momento e esquecemos de quem nos abençoou? Porque a Bíblia vai dizer que Abraão, ele foi provado. Por um certo momento da vida dele, Deus conhecia sim o coração de Abraão. Só que Deus queria saber se realmente o coração de Abraão estava na promessa ou estava naquele que fez a promessa. E isso muitas vezes precisamos ter cuidado. Quando Deus ele nos abençoa e a gente acaba esquecendo de Deus. Porque quando nós estamos passando por um processo difícil da nossa vida, a gente é capaz de subir para o monte, de ter costume de levantar pelas madrugadas, de fazer o esforço para Deus nos abençoar. E quando Deus nos abençoa pela tua misericórdia, Ele acaba fazendo isso, nos acaba abençoando. Só que o maior problema do ser humano é virar as costas para Deus. Deus sabia muito bem o coração de Abraão. Deus sabia. Só que Deus queria justamente saber aonde estava o coração dele. E a Bíblia vai dizer que então Deus fala com Abraão. Abraão, quando chegamos aqui no capítulo 22, onde a Bíblia vai dizer que Deus fala com Abraão, dizendo: Abraão, toma-te o seu único filho, o filho da promessa. Quando vemos essa campanha e fala justamente sobre isso, porque alguns acontecimentos da nossa vida a gente vai ter que aceitar, principalmente quando Deus for pedir aquilo que a gente não quer soltar. Algumas coisas na nossa vida a gente tem que aceitar, para saber aonde está o nosso coração. Se está aqui nas coisas da terra ou estão nas coisas celestiais. A Bíblia vai dizer que então Deus acaba chamando Abraão, dizendo: pega de seu único filho, aquele que é do seu sangue, aquele que é da sua carne, e sobe com ele para o monte que eu te mostrarei. E a Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que ele pega 2 dos seus empregados e acabam partindo, sentindo aonde Deus iria enviar. O que Deus está querendo deixar de alerta para pessoas que estão aqui, que haverá pessoas que vão ser provadas. Se você não está sendo provado por Deus, se prepare, porque Deus vai querer exigir uma coisa sua. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, pensa comigo como que foi a caminhada de Abraão. Pensa comigo, ele ouvindo do próprio Deus dizer: eu vou querer que você entregue o teu filho. Abraão, ele poderia muito bem questionar Deus: mas espera aí, Deus, o Senhor não é como os deuses pagãos que aceitam sacrifícios humanos. Ele poderia muito bem fazer isto, só que ele obedeceu à voz de Deus. E isso aí é o segredo. É você ouvir Deus e aceitar. Muitas vezes quando ouvimos Deus falar conosco, dizendo assim: eu quero que tu entregue para mim o teu Isaac. Mas Deus, vai doer, eu não posso aceitar. Muitas vezes a gente não quer renegociar. Isso é o maior problema nosso. Porque, irmãos, a gente vive em um tempo
aonde vê crentes sofrendo com depressão, crentes doentes. Muitas vezes a gente vem para um culto como esse, ou pessoas que estão assistindo em seus lares, muitas vezes não consegue vir para a igreja, porque sofre de uma doença espiritual, pessoas que passam por distúrbios psicológicos, porque muitas vezes, meus irmãos, não suporta. Por isso que muitos de nós querem desistir, porque, meus irmãos, a promessa, ela sempre vai ser mantida, só que o problema é se nós vamos estar adaptados para recebê-la. Se a gente for lembrar da passagem onde Deus havia prometido a terra prometida para o seu povo, quantos que eram e quantos chegaram? Meus irmãos, se a gente for analisar que Moisés liderou mais de 3 milhões e no final só 2 entrar, a gente tem que entender que o negócio não é fácil. Muitos ouvem a promessa, mas poucos recebem a promessa. O evangelho, meus irmãos, é bom quando a gente ouve aquilo que a gente gostaria, mas é difícil a gente aceitar aquilo que Deus quer tirar de nós. E Deus, Ele vai querer provar pessoas que estão aqui e aquelas que estão nos ouvindo, porque a gente tem que aceitar. Se Deus, Ele quiser o teu Isaac, você vai ter que ceder, porque foi Ele que concedeu. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, pensa comigo como que foi o trajeto de Abraão. Pensa comigo, será que ele estava preocupado? Como que estava ele? Imagina comigo você andando ao lado do seu filho, e você ao mesmo tempo saber, eu não vou ver mais, porque Deus se está pedindo. Será que a gente está acostumado, se Deus chegar ao ponto de querer tirar pessoas, projetos, sonhos que estão ao nosso lado? Será? Se Deus nos provar e querer fazer isso, será que a gente vai chegar ao mesmo ponto de Abraão e aceitar? A fé desse homem é tão grande que ele nos dá um ensinamento. Porque a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando eles chegam no local onde Deus havia determinado, olha a fé deste homem. A Bíblia fala que ele olha para os 2 moços. Abraão tinha uma fé muito grande, mesmo que Deus havia pedido o seu filho. Só que a Bíblia vai dizer que Abraão, ele fala para os moços: olha, ficai aqui, que eu e ele vamos ali adorar, só que nós iremos retornar. Você está entendendo a fé deste homem? Ele sabia que ele poderia ter o seu filho, mas a promessa estava viva no seu coração. Ele sabia que estava sendo provado ao ponto de dizer: eu sei que Deus quer tirar de mim, mas eu sei que esse Deus também, Ele pode devolver para mim. Oh, aleluia! Porque ele não duvidou, ele apenas confiou em Deus. Ele apenas confiou. E ele subiu. Pensa comigo, com o coração: eu creio que minha promessa não vai morrer. Ele sobe com Isaac, prepara o altar, ele acaba preparando tudo para o holocausto. O seu filho já tinha todo o conhecimento, porque ele era filho de Abraão. Abraão havia ensinado para Isaac. E Isaac olhando para o altar. Imagina para você ouvir da boca do seu filho, aonde Isaac olha para o seu pai dizendo: pai, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro? Abraão muitas vezes, até dói, meus irmãos, se a gente entrar na história. Abraão viu do próprio filho, ao ponto de ele deitar o seu filho. Entra comigo na história. Você pegar uma faca,
um objeto cortante, e você olhar para o seu próprio filho, aquilo que Deus te prometeu. Imagina você querer desfazer do seu sonho, do seu projeto, do seu pequeno negócio. Imagina você querer desfazer daquilo que Deus te prometeu, e você fala: pai, será que é isso? Você levanta as suas mãos. Imagina se Deus chega e fala assim: fecha o seu negócio, fecha as portas. Astubio da labadai. Imagina se Deus fala: levante a tua mão e feche, acaba com o teu sonho. Você pode imaginar isso? Só que aí a fé daquele homem era grande. Imagina ele olhar para o seu filho levantando as suas mãos e dizendo: pai, que seja feita a tua vontade. Imagina você querer acabar com a promessa. Só que aí, por isso que eu falo, meus irmãos, Deus, quando Ele prova o crente, é porque Ele sabe o tamanho da fé desse crente. E Ele está dizendo para pessoas que estão aqui neste lugar, e pessoas que estão nos ouvindo: a promessa não vai morrer. Aquilo que eu prometi para a tua vida, isso que tu está passando, vai ser para a glória e para o nome do Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo: acalma o teu coração. Você pode ter investido nos seus negócios, ter investido na sua família, só que Deus fala: é só uma prova, é só um teste que tu vai passar e tu vai ser aprovado. Acalma o teu coração, que Deus está enxugando lágrimas para dizer: o teu Isaac não vai morrer. É só uma prova. Prova não mata crente, será para edificação da sua vida. E se prepare, haverá restauração. Astubio da labadaie biasoe cobanácia. Astebio da lamadaie biasoe cobanai. Astubiam da labadaie biasuio da labadaie biasoe cobanácia. Astebio da lamadai. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o anjo do Senhor, ele fala: Abraão, pare, não mate o menino. Agora Deus sabe que o teu coração está nele. Olha a fé deste homem. Olha a fé deste homem. Ao ponto que ele quis devolver para Deus aquilo que havia prometido. Oh, glória. Então Deus, ele está querendo reanimar, edificar crentes. Se Deus está te provando, acalma o teu coração. Acalma. Não acaba desfazendo daquilo que Deus te prometeu, porque é o que acontece com nós. Muitas vezes nós estamos com a promessa ali, e muita gente a gente quer descartar, porque a gente não acredita mais. Só que eu creio que nesta manhã, vidas que estão aqui e vidas que estão aos seus lares foram alcançadas, porque a promessa ainda está de pé. Quantos receberam essa palavra maravilhosa? Eu tomei posse, meu irmão e minha irmã. Amém? Eu agradeço, meus irmãos, a oportunidade e as palavras de Deus nesta manhã. Amém?